Hi, I'm Chucky. Wanna play a game? What's your favorite scary movie? Kill for mother. Welcome, Ellie. He'll tear your soul apart. Live or die. Olá e sejam bem-vindos a Psycho Approved, o podcast que analisa o terror cinematográfico de uma perspectiva psicológica. Hoje vamos fazer a última análise do Pride Month e provavelmente vai ser o episódio mais gay de todos até agora. O nosso paciente hoje é o Bits, um filme muito underrated que pouca gente conhece, escrito e realizado por Brad Michael Elmore e que saiu a 24 de maio de 2019. Este filme é uma mistura meio caótica de comédia, terror, mensagens sobre a comunidade LGBT, patriarcado e o feminismo extremo. We're made to be monstrous, so let's be monsters. Let's be gods. Apesar de não fazer parte da comunidade LGBT, o realizador estava cansado de ver sempre os mesmos protagonistas, então decidiu que o seu próximo filme ia ter uma heroína trans interpretada por uma atriz trans. Então ele dedicou-se ao máximo no que diz respeito a estudos de género, leu livros de autores trans e reuniu-se com membros da comunidade antes de terminar o guião. O resultado faz-me lembrar imenso um Lost Boys, mas numa nova geração. Pode não ser o melhor filme de todos os tempos, mas é um filme que tem vindo a ser adorado pela comunidade LGBT ao longo do tempo. I picture a world where every woman is a vampire. Let men be the ones who are afraid to fucking jog at night. A atriz principal acabou por ser a Nicole Maines, que é mais conhecida pelo seu papel na série da CW Supergirl, em que ela interpreta a Dreamer, a primeira super-heroína transgênero na televisão. I'm different, Ms. Danvers, but so is everybody. And I don't know when that became such a bad thing. De forma muito resumida, o filme é sobre uma adolescente que se muda da sua terrinha para a grande cidade e é transformada num vampiro e junta-se a um clã de vampiras que se alimentam de homens tóxicos. E essas vampiras são todas parte da comunidade LGBT. E quando explicado assim por alto, eu entendo o porquê de muitas pessoas torcerem o nariz ao filme. Porque sim, ele começa por dar a ideia que vai ser um filme anti-homens e que confunde feminismo com feminismo, mas vendo o filme até ao fim, tu descobres que não é de todo o caso. Na verdade, eu acho que este filme tem das melhores representações do feminismo e da comunidade LGBT que eu vi nos últimos tempos, tanto o bom e o mau. That's right, eu estou a reconhecer que tanto o feminismo como a comunidade LGBT têm um lado mau. Eu sei que nem toda a gente gosta de reconhecer este facto, com medo disso dar mais munição aos conservadores, mas existem sempre pontos positivos e negativos sobre tudo, e neste caso não é diferente. O feminismo, enquanto movimento que defende os direitos e a igualdade das mulheres, teve impactos profundamente positivos na sociedade, como é óbvio. O problema mesmo é quando este movimento é mal compreendido e levado para um extremo. This planet will not move forward until we get our hands bloody and murder every fucking man on it! I've got a few I like to shove to the front of the damn line. That's the spirit, Martha. Bem, todos nós sabemos, ou devíamos saber, que o feminismo defende a igualdade entre os géneros e não que um género é superior ao outro como muita gente parece acreditar na internet. Caso contrário, estaríamos a falar de feminismo. E o filme representa esse feminismo de uma forma perfeita através de uma das suas personagens principais, a Duke, a líder das vampiras. Em relação à comunidade LGBT, é um pouco mais complexo. A minha amiga Wikipedia define a comunidade LGBT como um grupo que representa indivíduos fora das normas binárias de género e sexualidade. Portanto, eu diria que estamos a falar de um grupo de indivíduos com características e experiências semelhantes e não de uma comunidade. Eu costumava pensar genuinamente que a comunidade LGBT era bastante unida antes de me envolver mais nesse meio. Em termos históricos, temos imensos movimentos em que a comunidade se juntou para lutar pelos seus direitos de igualdade, como por exemplo durante as rebeliões de Stonewall. Para quem não sabe, a rebelião de Stonewall foi uma série de protestos da comunidade LGBT em 69 que teve um enorme impacto no movimento de liberação gay nos Estados Unidos. Isto aconteceu porque a polícia gostava de agredir pessoas abertamente homossexuais e a comunidade à altura, cansada dessa gente, revoltou-se. Não houve absolutamente planeamento nenhum durante essa rebelião, não houve nenhuma organização antes do acontecimento. O que aconteceu naquela altura foi algo completamente espontâneo. Simplesmente a comunidade cansou-se dos anos de opressão que sofriam nas mãos da polícia daquela altura, que gostava de invadir bares só para prender drag queens, pessoas transgênero ou qualquer outra pessoa que eles considerassem, entre aspas, desviantes sexuais. E o mais famoso destes bares foi o Stonewall Inn. O Stonewall Inn era um bar gay em Greenwich Village, em Nova York, que era um dos poucos bares gays em 1966.
Na altura, eles acreditavam que os gays tinham tendências para se comportarem de forma ilegal e indecente, e então a polícia gostava de fazer rusgas habituais a este tipo de bares. E pronto, e foi durante uma dessas rusgas, em junho de 69, que a comunidade se uniu contra a polícia para defender aqueles que eles planeavam deter naquela noite. Estava tudo a ser bastante pacífico até a polícia tentar prender uma drag king lésbica. Ela resistiu à polícia e então eles começaram a bater-lhe na cabeça e causaram uma hemorragia. Em raiva, ela vira-se para os outros que estavam só a ver e pergunta porque é que ninguém está a fazer nada sobre o assunto. E foi ela que motivou esta revolta. Foi graças a este acontecimento, com início em junho, que temos o Pride Month e que as marchas de orgulho LGBT são celebradas todos os anos por todo o mundo. E não estamos só a falar de gays, lésbicas e bissexuais. Greenwich Village era conhecido na altura como um bairro negro, e muitos dos clientes de Stonewall eram pessoas de cor e trans. Basicamente era um bar que albergava todos aqueles que a sociedade excluía. Minorias unidas pelo sentimento de alienação causado pelo preconceito do mundo. Onde eu queria chegar com esta aula de história é que, em tempos, a nossa comunidade tinha as prioridades e objetivos certos. Fazíamos parte de uma verdadeira comunidade unida contra a intolerância e a homofobia que nos afetava a todos. Mas com o passar do tempo, este sentimento de comunidade parece ter-se perdido pelo caminho e parece que estamos mais divididos do que nunca. E eu não me estou a referir aos Andrés Venturas e JKKK Rowlings do mundo. Nem é preciso sairmos da comunidade para encontrar essa toxicidade. Especialmente, mas não exclusivo, a discursos entre os LGBs e os TQI+. How many letters are there? 100? I think that the concept of a transgender umbrella is inherently an issue. We have prejudice against ourselves. But I do think that the LGB is very specific, rooted in science. It's very clear as day. Yeah, like I can't stand lesbians now. Main difference between male and female, we all know what that is. Then when you start adding in queer theory, non-binary, it just makes it muddy and the people don't know what the fuck you're talking about. My God, let's all just be happy. Em grande parte, eu culpo a politização da comunidade LGBT. Nós tornámos-nos uma espécie de arma de arremesso político, tanto para a direita como para a esquerda. Um lado valida os pensamentos homofóbicos de alguns, e o outro capitaliza com a comunidade LGBT e os seus aliados. O facto de direitos humanos serem uma questão política sempre me enojou mais do que qualquer outra coisa. Porque é que a liberdade de um grupo de pessoas é considerado um debate político sequer? Alguém gostar de alguém do mesmo sexo ou identificar-se com o género oposto não tem nada de político. É só um facto sobre essa pessoa. E debates políticos sobre a comunidade LGBT geralmente baseiam-se em preconceitos ou informações incorretas. Infelizmente, muitas pessoas da comunidade parecem ter-se esquecido disto ao longo dos tempos. Da mesma forma que os homofóbicos se esquecem que a homossexualidade era normal antes do aparecimento do cristianismo. Aparentemente, uma grande parte do discurso sobre a separação dos LGBs dos TQ+, é porque um lado acha que o outro se está a apropriar do progresso que eles fizeram na luta pela igualdade e que é isso que está a levar ao aumento de níveis de homofobia que temos vindo a testemunhar nestes últimos tempos. O mais hipócrita e o mais engraçado destas crenças é que uma grande parte da luta pela igualdade de direitos da comunidade LGBT foi feita por essas pessoas que eles tanto desprezam. Eles acreditam que ao remover os trans e os não-binários da comunidade, que irá fazer com que os heteros nos respeitem mais facilmente. O que mostra que eles não aprenderam nada com a história, porque já pré-Stonewall haviam grupos de defesa LGB que acreditavam que seriam aceitos se mantivessem a homossexualidade deles entre quatro paredes para não ofender os homofóbicos. E adivinhem no que é que isso deu? Pois, exato, nada. Honestamente, eu acho que hoje em dia a comunidade LGBT se discrimina a ela própria. É só entrarmos no Grindr que vemos logo todo o tipo de preconceitos. Uma aplicação que começou por funcionar da mesma forma que o Tinder, mas que rapidamente se tornou num centro de sexo rápido e fácil. É só abrir um ou dois perfis que encontras logo coisas como If I wanted to fuck a girl, I'd fuck a girl. Go back to Mexico. I don't date fags with painted nails. No fans. I'm not into fads. Not into fags. Whites only. You, your people, all of it. Get out of my country. I block more Asian than the Great Wall of China. These guys are creatively racist. Basicamente, a comunidade LGBT tornou-se, em grande parte, tóxica e superficial. E não diria que existe muito espírito de comunidade na comunidade LGBT. Mas o plot twist é que este tipo de divisões entre os LGBTs sempre existiu. Nós gostamos de nos achar especiais, mas a verdade é que a única razão para nós sentirmos esta maior divisão entre a comunidade é por causa do nosso acesso mais facilitado à informação e à opinião de outras pessoas através da internet. Gente estúpida existe desde o início dos tempos.
Por exemplo, em 1974, um jornalista chamado Mike Royko escreveu uma história para o seu jornal sobre um grupo de homens apaixonados por macacos que estavam a tentar ganhar a aceitação da sociedade. E não nos podemos esquecer do Ronald Reagan, o ex-presidente dos Estados Unidos, que chamava os gays de, e passo a citar, tristes doentes. Lovely. Mas a minha favorita de todas é a Anita Bryant. Um nome tão fofo para uma mulher tão estúpida. A Anita foi uma cantora... No, not that one. Que se tornou uma ativista contra o estilo de vida homossexual dos anos 70. Atenção, eu digo isto sarcasticamente, ok? Porque ser gay não é um estilo de vida. Quero deixar isso bastante claro. Na cabeça dela, ela estava a fazê-lo para... guess what? Proteger as crianças. From her supporters, Bryant has organized a group called Save Our Children. Homosexuals cannot reproduce biologically, but they have to reproduce by recruiting our children. Esta mulher tornou-se para os homofóbicos o que a Lady Gaga se tornou para os gays. E durante um dos seus discursos, alguém decide tirar-lhe uma tarde ao focinho para a calar. E o plano dela acaba por ter exatamente o efeito oposto. Ela conseguiu fazer aquilo que grupos LGBT tinham estado a tentar fazer durante décadas. Durante o seu reinado como a rainha dos homofóbicos, saíram mais notícias sobre a comunidade LGBT do que em qualquer outra fase da história. I think that she is doing more for the gay community and more for the humanist movement than anybody else on this planet. I support everything that she's doing. I would like to see her have as much exposure as possible. I think that she is rallying the community together like I have never seen before. There's no way I could have done it on my own. And the gays are coming out of the closet like crazy. The non-gays and the gays are talking for the first time. There's absolute incredible dialogue in every level of this community. Every single family is talking about it. And who could have done it but Anita Bryant? Mais recentemente ainda, tivemos uma chamada Sally Kern, em 2009, uma representante do estado de Oklahoma, que diz que existe um plano gay secreto que pretende causar o eventual triunfo da homossexualidade como estilo de vida superior. Eu não sei, eu devia estar de férias quando decidiram lançar este plano, claramente. E claro, temos também aqui em Portugal o nosso querido André Ventura a dizer que qualquer dia é proibido ser só homem hetero-branco em Portugal. Qualquer dia ser branco e heterossexual é um crime neste país, pois eu dirijo-me aos milhões que o são, lá fora em Portugal. Que sejam a maioria de bloqueio a esta minoria de interesses que querem destruir a educação em Portugal. Que querem destruir a educação em Portugal. Exato, o homem hetero-branco em Portugal sempre foi bastante discriminado, coitados. Mas se há algo que a história nos pode ensinar é que este tipo de coisas, como as discussões sobre casas de banho e a tal ideologia de género, são coisas que desaparecem com o tempo e depois voltam a aparecer. E depois desaparecem novamente. Em grande parte porque é sempre uma excelente jogada política que pessoas como o Ventura e o outro do Ergt se lembram de vez em quando utilizar. Um homem é um homem e nunca poderá ser uma mulher. A homossexualidade tem levado à destruição das figuras do homem e da mulher. Aquele dinheiro todo que nós vamos dar lá para as ideologias de género, supostamente para promover uma qualquer igualdade de género, eu vou dizer ao país todo o que é que vou fazer com esse dinheiro. Eu vou pegar nesses dinheiros todos e vou dizer a essas associações todas: esqueçam, não vão receber um Estado. O homem e a mulher europeus e heterossexuais são um alvo a abater pela União Europeia. Se nada fizermos, seremos extintos. Where is your human sense of decency and fairness to people who are different than you? As long as they do their job and do not want to come out of the closet and force their homosexuality on me in the areas of business or in the schools, they can live their life, and we're not going out after their jobs or trying to get them out of their teaching jobs or housing. Portanto, não importa quanto se tente negá-lo, no mundo real a diversidade vai ser sempre a norma e não a minoria. E esse facto vai sempre prevalecer sobre as histerias e teorias da conspiração que estas pessoas criam. I'm not bitter about homosexuals. I'm going to tell you something. What God's word says, that someone who practices homosexuality shall not inherit the kingdom of God. God is very plain. Mas de volta ao filme. Quem são os personagens? Então, como eu disse, estamos a lidar com um grupo de vampiras. E o motivo para elas serem todas mulheres é porque, em tempos, o Drácula usou os seus poderes para controlar as mentes das mulheres que ele transformava nas suas noivas, e a tal Duke conseguiu recuperar o controlo e destruiu-o temporariamente. Esta experiência levou-a a chegar à conclusão que os homens não podem ser confiados com os poderes delas, então proibiu todas as outras de transformar homens em vampiros, porque eles vão sempre abusar desse poder para as oprimir e controlar. A nossa personagem principal é a Laurel, que acabou então de chegar a Los Angeles, e eu adoro que, apesar dela ser trans, as vampiras nunca questionam o género dela e não houve qualquer problema. Há uma cena no filme em que a Laurel está a ponderar juntar-se às vampiras, mas questiona-se como é que funcionaria com ela por causa da regra delas não permitirem rapazes. You never, ever turn a man.
Men can't handle power. They have it already, and look at what they've done with it. What about me? Never crossed my mind. Eu adoro esta cena porque estas miúdas acabam por ser mais humanas que a maior parte dos seres humanos. E nós estamos a falar de vampiras que matam pessoas e alimentam-se de sangue. Also, eu sinto que a maior parte das pessoas que critica a comunidade trans nunca conheceu sequer uma pessoa trans. Ou então conheceu e não sabe, porque, guess what? A maior parte deles parece com qualquer outro homem ou mulher à tua volta. Olha, como aquela situação de há uns anos, quando elegeram uma mulher trans como Miss Portugal e tivemos um monte de ignorantes a queixar-se. Eu hoje venho-vos aqui dar a minha opinião sobre um assunto que ninguém pediu a minha opinião, mas vou-vos dar na mesma. Miss Portugal é um homem transgênero. Um escândalo, meu. Uma vergonha. Perguntaram a opinião às mulheres, estavam de acordo com isso? Ninguém perguntou a opinião. Sabem porquê? Porque hoje em dia ninguém quer saber da nossa opinião. Mas agora, se for preciso, eu faço este videozito e vão lá escrever nos comentários que no século XXI e que eu sou homofóbica. Eu não sou homofóbica. Querida, eu não acho que sejas homofóbica. Eu acho que és transfóbica. Não é que seja melhor? É só o termo correto. E lá está, tu nunca saberias que ela é trans se não te tivessem dito. Todas estas discussões sobre proteger crianças e casas de banho são tão ridículas. Primeiro, porque a maior parte da comunidade LGBT detesta crianças. A única coisa que nós queremos das vossas crianças é distância. E segundo, porque independentemente de proibirem a comunidade trans de usarem a casa de banho do género com que se identificam ou não vai fazer diferença nenhuma. A não ser que obriguem as pessoas a mostrar os genitais à entrada das casas de banho, eles vão continuar a fazê-lo. É uma questão de cada um viver a sua própria vida e deixar os outros em paz. O único motivo pelo qual a comunidade LGBT se importa com crianças é porque nós também já fomos crianças LGBT em tempos e sabemos o quão difícil a nossa experiência foi na escola e até em casa. E essas situações marcaram-nos até hoje. Tudo o que nós queremos é que as próximas gerações possam ser tratadas melhor. Não se preocupem, nós não queremos nada mais do que o bem-estar dessas crianças. Os crimes de pedofilia nós deixamos para os padres, thank you. Bem, e com o meu ativismo feito por hoje, vamos terminar a análise do filme. Em termos de sangue, eu gostei bastante das mortes deste filme, e não há nenhuma que não tenha sido satisfatória, mas eu acho que o que mais me atraiu neste filme é o quão familiar partes da história são. Pode não ser o melhor filme do mundo, mas é fácil de nos relacionarmos com a história se formos parte da comunidade LGBT. E eu também adoro que eles mantenham a mitologia dos vampiros super simples, visto que hoje em dia temos mais de 1500 variantes diferentes de vampiros. Além disso, a cena dos vampiros neste filme é secundária em favor das personagens e da crítica social. Dito isto, há algumas coisas que falham neste filme. As personagens do irmão e do amigo são a forma do filme dizer que nem todos os homens são maus, e eu adoro essa mensagem, mas há uma cena com o irmão em que ele se passa com a Laurel e diz que está farto dos dramas dela e que ele se mudou para Los Angeles para escapar desses dramas porque tinha de ser sempre tudo sobre ela. I'm sick of being involved in your drama. You know when people call me, the first thing they ask is if you're okay? How's Laurel? Is she okay? Poor thing, I hope she's doing better. Nobody ever asks if I'm okay. Eu assumo que ele se esteja a referir à transição da irmã. É que apesar de raramente ser mencionada, a Laurel é trans. Só que isso também é só mais um facto sobre a personagem e não o foco. E é por isso que eu adoro a representação deste filme. E quem me dera que fosse assim na vida real. Mas o meu problema com o discurso do irmão é que nós não vemos de onde é que essa frustração toda veio. Então acaba por parecer meio aleatório para a audiência. O início do filme mostra que a Laurel odeia o sítio onde cresceu e que o único motivo que tornava a sua vida tolerável era o seu melhor amigo. Mas depois dela se mudar para Los Angeles, todo o tempo que eles perderam a desenvolver a amizade entre esses dois é basicamente desperdiçada e não tem quase ligação nenhuma com o resto da história. E sim, claro que eu entendo que isto é uma forma de mostrar como a vida dela muda por completo depois de se mudar e que as ações dela têm consequências para os outros. Eu entendo, é realista, mas ao mesmo tempo, realismo não é um motivo que nos leva a ver um filme. Eu também acho que o filme podia ter sido melhor a nível técnico, especialmente no que diz respeito ao diálogo entre os personagens, que é bastante cringy em algumas partes, e o humor que eles utilizam também é meio questionável, mas eu dou-lhe um desconto por ser um filme low budget com atores maioritariamente desconhecidos. E agora, só um rápido aviso antes de continuarmos. O resto do episódio contém spoilers sobre o filme inteiro, pelo que eu aconselho a verem o filme antes de continuarem a ouvir. Com o desenrolar da história, a Laurel quebra a regra das vampiras e acaba por morder o irmão e torná-lo num vampiro. Como eu disse antes, a Duke é completamente contra homens serem transformados em vampiros por causa das experiências que ela teve com o Drácula e de como ele usou os poderes dele para a controlar. No entanto, o Drácula é ressuscitado e revela que a própria Duke tem andado a usar os poderes dela para influenciar as outras vampiras. Oh, it's subtle.
to be sure, but it's there. She's in your heads, nudging your decisions, using my stolen power to influence your lives. O Drácula acaba por ser derrotado pela Laurel e as outras vampiras e acabam por se virar contra a Duke, que se tornou naquele que ela própria odiava. E então acabam por aprender num buraco. E o filme acaba com a Laurel como a nova líder dos vampiros e prometendo uma liderança mais igualitária tanto para vampiras como para vampiros. I picture a world where everyone's a vampire. The End. Este final mostra-nos 2 pontos completamente diferentes do feminismo. A Duke representa o feminismo, basicamente. Ela vilaniza todos os homens e pinta-os como monstros e acredita que as mulheres serão sempre superiores aos homens. Basicamente ela é aquilo que os conservadores acham que o feminismo é. Mas ao mesmo tempo, o filme mostra-nos de onde é que todo esse ódio e ressentimento vem e porque é que ele existe. Eles humanizam a Duke de certa forma e funciona bastante bem. Nós de certa forma ficamos do lado dela em certo ponto, mesmo sabendo que aquilo que ela está a fazer é errado. No fucking boys. E do outro lado, temos a Laurel a representar a verdadeira mensagem do feminismo. Ela não está interessada nos dramas que a rodeiam, ela só quer que tanto homens e mulheres vivam em paz e sossego com os mesmos direitos e deveres. And that message is psycho-approved. Obrigado mais uma vez por se juntarem a mim esta semana. Este episódio foi muito especial para mim. Eu acho que é o dever de toda a gente que cria conteúdo tentar passar uma mensagem positiva à sua audiência, seja a sua audiência grande ou pequena, e eu espero que tenham gostado. Originalmente, durante o planeamento do meu podcast, eu ainda não tinha a certeza do que é que eu queria falar. Então eu tinha um número de temas muito mais abrangente, que incluía política e conversas sobre a comunidade LGBT. Então, de certa forma, este episódio acaba por ser aquele que eu originalmente tinha em mente quando criei o Psycho Approved. Se vocês tiverem sugestões para mais conteúdos deste género, deixem-no nos comentários e não se esqueçam de interagir com a plataforma em que me estão a ouvir para ajudar o Psycho Approved a crescer. Neste momento, o objetivo é mesmo aumentar o meu número de subscritores no YouTube para poder começar a monetizar o canal. Portanto, se me puderem fazer esse favor, eu agradeci imenso. Este episódio marcou o último episódio do Pride Month, o que não significa que eu deixe de fazer conteúdo ligado à comunidade LGBT, simplesmente não vai ser o foco principal. Por exemplo, para a semana que vem, nós vamos continuar a falar de feminismo ao analisar Immaculate, um recente filme de terror psicológico com a incrível Sydney Sweeney, que saiu em Portugal a 28 de março de 2024. Portanto, vemo-nos na próxima quarta-feira. Obrigado por me ouvirem. And this message was psycho-approved. Well, that was fun. I hope they make more of these. And I promise there's no way I can get pregnant in the 4th one.